Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer um testador de rede da Noiafa, o NF8508. É um testador de rede e de fibra ótica bem interessante, ele é bem completo, tem várias funções aqui. Ele tem bateria interna, não é com pilha, né? Então você carrega ele pelo USB tipo C. Aqui está ele então, ele tem várias entradas, dependendo do teste que você está fazendo, você tem que selecionar a entrada correta. Aqui o display dele é colorido, é bem bacana, ele não é touchscreen, você tem que usar as setas para navegar por ele ali, pelas funções, né? E conforme a função que você selecionar, você tem que colocar o cabo na função certa. Ele tem uma setinha que ele indica qual é a função que você tem que selecionar. Ele está escrito ali também na porta ali, por exemplo, OPM, aqui VFL, que é Visual Fault Locator, né? Nós vamos testar todas as funções aqui no vídeo. E aqui atrás tem algumas especificações dele. O VFL tem a potência de 10 mW, por exemplo. O comprimento do teste é no máximo até 200 metros. Tem ali os comprimentos de onda de teste fibra ótica. E diz também que ele tem uma proteção de porta de até 60 volts. Eu não sei se são todas as portas ou só a porta do PoE. Aqui o receptor também, quando a gente usa a função de rastreamento, a gente usa ele. E ele tem a bateria interna também, recarregável ali pelo USB. Bem bacana o acabamento dele. Aqui o botão de ligar dele tem uma certa proteção aqui. Ele tem uma lanterninha aqui também. O meu outro testador na Noiafa, que eu fiz um vídeo aí dele, ele não tem esse botão protegido, então ele acaba ligando dentro da pasta, alguma coisa aperta nele, eu sempre que vou pegar ele está ligado. Então essa proteção no power é uma boa sacada deles aí, ó. Então não tem esse mesmo risco que ocorre no antigo Noiafa. Esse aqui, ó. Esse aqui eu uso ele na maleta, na pasta. E sempre que eu vou pegar ele tá ligado, porque alguma coisa aperta nele aqui, ó. E ele se liga. Então aquele botão ali com uma proteção é bem interessante. Também tem várias entradas. E nós vamos ver que ele tem uma setinha que ajuda bastante você ver qual entrada você tem que ligar ele. Ele vem nessa caixa aqui, onde tem mais algumas informações na parte de trás dele. E também ele vem num estojo aqui. Deixa eu tirar o zoom um pouco aqui. Ele vem no estojo e vem com alguns cabos também, vem com o manual aqui, ó. E aqui tem os cabos dele, os cabos para teste, né? Normal, igual todos os testadores vêm com esses cabos aqui. Cabo RJ11, cabo RJ45. Aqui um fone de ouvido para você ligar no receiver. E um cabo USB para recarregar ele. Agora nós vamos dar uma olhadinha no menu dele, nas funções que ele tem aqui. Na parte de set ali você pode navegar com a setinha para cima, ele vai direto lá para o set, ó, que é o menu dele, onde tem algumas configurações aqui. Por exemplo, você tem backlight, que tem 3 níveis, tá? Estou no nível 3. Ó, no OK eu troco ali, ó. Tá no nível 3, nível 1 agora, mais escuro, né? Nível 2 médio e nível 3 mais claro. Backlight time eu botei no máximo aqui para poder filmar, senão ele fica apagando toda hora. Ele é de 15 segundos, né? 30. E aí no OK você vai trocando, né? Eu botei no máximo para filmar ele não apagar a tela. Mas você pode deixar uns 30 segundos aí, 1 minuto, para economizar a bateria dele. O auto power off eu deixei padrão aqui 15 minutos, que ele vai desligar o equipamento depois de 15 minutos sem uso, né? Isso também para economizar a pilha dele, que é bem interessante. Restore sets para restaurar as configurações. E aqui algumas informações do produto, o modelo, né? A versão do hardware e a versão do software. E aqui tem o botão de return também. Certo? Esse foi o menu. Agora nós vamos começar os testes aqui na função cont aqui, que é de continuidade, né? Onde ele vai mostrar se os pinos estão todos ok. Ali, repare que tem a setinha indicando onde você tem que conectar o cabo. Isso é um avanço perto do outro medidor que eu mostrei, porque o outro você se perde em qual porta você tem que ligar o cabo para fazer o teste. Apesar de estar escrito, às vezes você se perde um pouco. Ó, eu vou ligar aqui numa porta errada, só para a gente ver o que acontece, né? Então eu vou mandar testar aqui. E ele vai dizer cabo aberto, óbvio, né? Não tem nenhum cabo conectado na porta certa ali.
então ele vai dar cabo aberto. Mas isso é para você se ligar que tem essa setinha aí que ajuda você a conectar na porta correta. Toda função vai ter uma setinha indicando qual é a porta que você tem que conectar. Agora eu conectei na porta certa, mas deixei a porta desconectada aqui. Então, ao testar ele vai dizer Cable Open também, que é cabo aberto, né? Ó, cabo aberto também. Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou ligar ele no receptor para ele poder fazer o teste de todos os pares do cabo, né? Aqui na parte de trás do receptor é onde a gente liga ele para fazer o teste. Então eu vou clicar em OK e ele vai fazer o teste no cabo. Aí o cabo, quando está OK, ele vai mostrar o mapa da conexão, né? Então do 1 até 8 tá tudo conexão reta. Ele tem um R ali que seria do lado do receiver e um M que seria do lado do master aqui, do master, né? Ou receiver ou remoto ali. Não sei exatamente qual é esse significado aí. Certo? Então esse é um cabo OK. Vou desconectar aqui do nosso receiver. E eu vou conectar num switch, porque o pessoal pergunta muito, né? Ah, e se o cabo estiver conectado no switch, o que acontece? Então eu vou mostrar aqui quando está conectado no switch. Vou ligar numa porta qualquer aqui. E vamos executar o teste de continuidade de novo. Ele não tem como dar OK no cabo porque não está com o receptor ligado no cabo no outro lado dele. E o que ele mostra aí para nós, ele mostra que está todo em curto, né? Todos os fios estão em curto quando o cabo está conectado no switch, né? Então é bom fazer esse tipo de teste para você saber como você pode medir. Você tem que medir, se quiser medir, testar um cabo de fato, você tem que estar ligado ele ali no receptor, tá? Agora eu vou fazer outro teste aqui com outro cabo. Estou simulando o problema num cabo aqui, ó. Eu deixei o par 4 e que seria o branco e azul, ele está aberto, né? O fio 4 e 5. E eu inverti o branco marrom ali, o 7 e 8, então estão invertidos. Então, para vocês verem como é bem legal esse mapinha, porque indica bem qual é a situação do cabo, né? Quando tem fio invertido ou fio aberto, né? Agora eu coloquei um fio em curto aqui, por lado do transmissor aqui, né? E vou executar o teste. Repare que ele deu o curto corretamente, né? No fio 4 e 5. Apesar de que os outros... Tem outros pares aí que estão OK, mas quando ele deu o curto, ele só mostra o curto. Ele não mostra... Parece que ele não testa os outros que estão OK, né? Mas de qualquer forma já ajuda a gente aí a identificar um curto. Agora essa função aqui, QC teste, eu não conhecia essa função, para mim é nova, né? É uma função que testa só a crimpagem do conector. Então, aqui está dando tudo X, ó, em todos os fios. E está indicando a setinha onde eu conecto o cabo para testar. Então, vou conectar o cabo ali. Ó, aqui estou com uma ponta de um cabo que estão todos os fios crimpados corretamente. E depois eu vou usar outra ponta que tem os dois fios sem estar crimpado, né? Que eu cortei fora os fios. Só para a gente fazer esse teste aqui. Ó, eu não preciso nem clicar em OK para testar. Só conecto ali, ele já dá o certinho. Dizendo que tá OK a crimpagem. Agora tem outro aqui que não está crimpado ali, o 6 e o 8, né? Não sei se vocês conseguem ver ali. O branco marrom eu cortei fora e ficou errado o 6 ali, né? Então vocês podem ver que o 6 e o 8 tá com xizinho, ou seja, não tem cabo, não tem fio crimpado nesse conector. Certo? Então essa é uma função a mais aí que ajuda você a identificar se o cabo foi crimpado corretamente, né? Mas igual deve ser feito o teste completo do cabo na continuidade. Aqui agora nós vamos testar a função de scan. Quando eu abro aqui a função de scan, repare que ele tem a função de digitar analógico. Aqui eu estou testando a função analógica. E aqui nesse botão eu tenho a sensibilidade dele, né? Quando eu aumento a sensibilidade, ele detecta mais de longe o cabo.
Ali na setinha eu troco para o modo digital. E aqui no receptor eu também tenho que clicar no scan aqui para trocar para digital. Ó. Eu dou um clique ali e passei para o digital. Ó. Repare que o digital ele é bem mais limpo o sinal, né? E você consegue identificar melhor também ele aí. Agora eu coloquei vários cabos no switch aqui para a gente mostrar que não é simplesmente chegar com a ferramenta e já detectar. Você tem que ir regulando ali a sensibilidade. Ó. Repare que ele tá apitando em cima de todos os cabos. Ó. Então vou regulando aqui a sensibilidade dele. Ainda está dando errado, porque como a gente pode ver é o cabo amarelo ali da porta 4, que a gente está rastreando aqui. Olha, ele ainda pega dos lados. Então a ferramenta assim você tem que ter essa experiência com ela de ir utilizando e regulando ela, né? Agora aumentei mais um pouco a sensibilidade dele. Olha, deu um do lado, agora pegou certo. Agora já está melhor, você pode ir separando os fios para ficar mais fácil também de detectar. Ó, aqui de novo. Ó, agora deu bem certo, tá? Já está na sensibilidade certa. E aqui eu mudei agora para o modo analógico, tanto lá quanto aqui no transmissor, quanto no receptor tem que estar igual, tá? Senão ele não detecta nada. Agora ele tem a função de NCV aqui no receptor também, que ele detecta a tensão em um cabo de energia, né? Então se o cabo de energia estiver ligado, ele vai dar um aviso sonoro, um bip, né? Conforme você se aproxima dele. É uma função bem conhecida aí de quem trabalha com eletricidade, né? Aqui o botão de sensibilidade não altera nada, acredito que seja só para a função de scan. Certo? Depois do teste scan, nós vamos testar aqui o PoE. A gente vai com a setinha aqui o teu PoE, que é o Power over Ethernet. E nós vamos ligar aqui um cabo. Repara, a setinha está piscando ali, ó, e aí a gente conecta o cabo onde ele manda conectar, né? E aí que ele está mostrando aí que ele tem tensão de 48,8 volts nos pinos 3 e 6, que é o padrão 802.3 AT, e EndSpan, né? EndSpan é essa conexão nos pinos 3 e 6 aí. Então com isso a gente consegue identificar se tem tensão de PoE num cabo de rede. Agora o teste da função flash aqui. Essa função é bem útil porque com ela a gente consegue descobrir onde um cabo de rede está ligado no switch. A gente aciona aqui, ela vai ficar piscando a luzinha do switch. Esse aqui ainda mostra que é uma porta 100 MB, ó, que ela é full duplex, que ela está em autonegociação. E ela começa a piscar. Repare a porta 4 ali, ó, pisca junto com o que pisca a tela do nosso testador. Ó. Certo? Então quando pisca o nosso testador, pisca lá também no switch, ó. Porta 4 pisca junto, tá? E repare que tem uma porta ali, porta 5 tá piscando por ter dados nela, né? E a porta 4 pisca conforme o nosso testador, ele tá ligado no nosso testador aqui. Agora eu liguei em 8 switch só para mostrar que ele detecta a porta giga também, ó. Então tá mostrando 1000 aqui, ó, nesse switch, que seria a porta giga. Também full duplex e autonegociação. E está piscando também a luzinha no switch ali. Agora a função de comprimento, medição de comprimento, eu liguei o cabo aqui numa porta, não reparei se é a correta. Vamos ligar ela aqui, vamos na função length, que é comprimento, né? Função bem útil também para a gente ter uma noção do tamanho do cabo. Aqui a gente tem a opção de Cat5 ou Cat6, a gente troca no OK. E na setinha a gente navega aqui. Aqui a gente pode medir também em metros ou pés aqui, né? Você pode mudar a unidade aqui. E aqui no teste a gente... Ó, repare que eu tô na porta errada. Ó. Por isso que é bom ter a setinha ali, né? Então o resultado vai dar errado, mas sempre você pode sempre ficar ligado na setinha, que ajuda bastante. Eu sei porque no meu outro testador eu errava bastante isso.
Ó, testei aqui um cabo de 2 metros, deu bem certo, tá? Ele mediu todos os pares e deu 2 metros em cada par, hein? O que eu estou fazendo aqui agora é ligar ele em cima do switch também, para ver como é que ele se comporta em cima do switch. Se ele consegue medir o comprimento dele. Ó, aqui ele mediu o comprimento, mais o par 1 e 2 ele deu 0 metros. Então, por aí a gente já vê que para medir o comprimento correto do cabo, você tem que estar com ele com a outra ponta desconectada, tá? Agora eu vou ligar outro cabo aqui para fazer o teste. Ó, outro cabo de 7,6 metros aqui, ele também tá ligado no switch. E ele também está dizendo ali que está com 0 metros. Deixa eu desconectar ele do switch para a gente medir. Ó, retirando o switch agora ele mede certo, tá? 7,6 metros em todos os pares aí. Testando de novo aqui. Ó, agora até a função de VFL, que é Visual Fault Locator, né? Então eu vou ali na portinha do VFL, tirei a tampinha e vou entrar nela aqui, ó. Essa função aqui, ela emite uma luz ali, um laser, né? Para você identificar uma falha numa fibra ou identificar entre várias fibras, você consegue identificar uma delas. Ó, vou colocar aqui a fibra no VFL, onde está a setinha piscando ali, apontando, né? E na ponta da fibra você consegue ver a luz piscando ali, igual está piscando na tela do nosso testador aqui. Ó, pisca na tela e pisca aqui. Se eu apertar o OK, ele vai piscar mais lento. Se eu apertar o OK de novo, ele vai ficar sempre ligado também. Tá, é bem forte essa luz aqui. Você consegue, se tiver uma fibra quebrada, você consegue identificar a fibra quebrada. Ou identificar uma fibra entre várias outras, né? Uma função bem útil aí. O pessoal trabalha com fibra, usa bastante o VFL. Esse aqui é o que o pessoal mais usa, na verdade, né? O VFL é uma espécie de lanterninha aqui. E o nosso testador de rede já vem com ele junto, né? Ó, aqui tem onde você conecta a fibra ali, ele usa 2 pilhas e faz essa mesma função, né? Visual Fault Locator. Certo? Vamos testar, vamos agora na função OPM, Optical Power Meter, que ele mede o nível de sinal, né, que tem na fibra ótica. Aqui no OK eu consigo ir mudando aqui as opções, ó. Eu consigo ali na unidade, vou com a setinha aqui, navegando com a setinha e trocando no OK. Ó, a unidade eu tenho dBm e nanowatts, né? Aqui no comprimento de onda da fibra que eu estou testando tem 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 e 850 nanômetros. E eu tenho outras funções aqui de referência. Você pode definir uma referência aqui para sua medida, né? Agora eu coloquei aqui só para medir uma certa potência aqui, né? Só para medir o nível de sinal aqui de uma fibra. Repare aí que está dando menos 50 dBm. Certo? Coloquei esse sinal qualquer só para a gente ver ele medir aqui a potência de um sinal óptico, né? Lembra que tem que estar sempre aí no mesmo comprimento de onda para medir corretamente, né? Agora eu vou mostrar o outro testador, né? Outros testadores que eu tenho aqui. Esse aqui é o NF8601. Ele é bem parecido, ele tem uma função a mais, esse aqui, que é a função de ping, né? Mas não tem a função de teste de fibra, né? E ele vem aqui com vários testadores, então é bom para quem está construindo rede nova. Você tem 8
8 receptores, você consegue colocar um em cada ponto e identificar ele pelo master ali, né? Outro testador aqui é um testador mais comum, mas ele tem PoE. Eu ainda recomendo, se for comprar desse aqui, ele tem um que tem o rastreador também. Vou deixar na descrição do vídeo os links aqui para você, se você tiver interesse nesses testadores, tá? Esse aqui é outro Noiafa dos mais simples. Esse aqui já está na base de R$80, ele tem PoE, tá? E aqui tem o outro, esse aqui não tem PoE, esse aqui é bem comum. Esse aqui é da AMP, ele tem uma lanterninha aqui. Ele funciona com bateria 9V ou pela USB. E aqui, esse aqui é o mais comum e mais baratinho dos testadores de cabo de rede, né? Aqui ligado o testador da AMP, a gente vê que o LEDzinho vai piscando ali conforme ele testa cada fio do cabo, né? Você pode colocar ele mais rápido ou mais lento. E se você estiver medindo remoto, você coloca uma parte dele numa ponta e o outro na outra ponta. Tá? Que você desliga ele. Esse aqui ele veio num kit que tem o alicate, né? O alicate crimpador, o punch down, tem alguns conectores, o decapador também. Bem interessante esse kit aqui, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, que ele tem todas as ferramentas básicas aí para quem precisa trabalhar com rede. Certo, pessoal? Eu gostei bastante desse testador, eu achei ele bem completo, tá? Ele não tem a função de ping, que o outro Noiafa ali que eu mostrei tem. Mesmo assim, ele é bem mais barato, ele está em torno de R$400. O outro Noiafa que eu mostrei, ele está em torno de R$800. Tá? Então, acho que vale bastante a pena esse daqui. Então, esse vídeo era esse, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.